Agora, presidente, é inevitável falar da situação que vive também o Clube de Regatas Brasil. Acho que é a primeira vez que a gente está tendo essa oportunidade, depois dessa crise mais evidente do CRB, de tentar entender e também trazer a sua palavra sobre isso, porque há uma desconfiança sobre o momento, se vai reagir, se não vai, como fica a direção do clube com a saída do Thiago Paes. Como é que está sendo esse momento? Como é que está internamente o CRB? Como é que vocês estão lidando com essa crise hoje na zona do rebaixamento? E como é que foi essa saída também de um homem que era da sua confiança também, que vocês começaram esse trabalho juntos e seguiram, tiveram conquistas, mas nesse momento vive o time na sua gestão um momento mais difícil? Bom, de fato, vivemos momentos angustiantes, onde a gente não gostaria de estar vivendo, momentos aí de dificuldade dentro da zona de rebaixamento. Quando você inicia o ano e você começa ruim, quando você começa com um elenco ruim, quando você entende que você já não faz um estadual bom, você não faz competições boas, você já se prepara para algo pior durante o ano. Mas não foi o caso nosso. A gente montou uma equipe competitiva, onde a gente buscou o nosso tricampeonato, onde a gente foi uma Copa do Nordeste, fizendo uma parte de uma final, onde vocês estavam presentes lá, e todos nós, inclusive eu, a gente disse que esse ano a gente busca coisas maiores na Série B. A própria Copa do Brasil, chegando na oitava final, fazendo um belo jogo contra o Atlético Mineiro. Tudo isso era um prenúncio de um ano maravilhoso, com possibilidades imensas para a gente. Mas não foi o que aconteceu. Então isso causou, vamos dizer assim, surpresa, percepção também na gente. Para a gente tentar entender o que é que está acontecendo. Não tem um botão para alguém dizer assim, foi isso, aperte o botão, está resolvido. Não. É multifatorial, tem vários fatores aí, entre eles a perda do Fábio Alemão, que era um líder, que era um zagueiro aí, um cara que cobrava atrás, um cara rápido, estava cobertura. Eu acho que a falta dele aí foi ruim. Modelo de jogo adotado pelo Daniel Paulista, tão vitorioso, virtuoso no início do ano, mas ele, de fato, os jogadores não aguentavam mais a marcação individualizada, então isso também atrapalhou a gente. E também tem outros fatores, por exemplo, a sequência ou a quantidade de jogos durante o ano, o CRB, ele não suportou, vamos dizer, o grupo do CRB não suportou. Pra você ter ideia, nós estamos a mão feito 53 jogos já nesta temporada. Você pode buscar um histórico aí para trás, normalmente a quantidade de jogos que os jogadores fazem durante o ano. Os jogadores fazem 40, 45 jogos, 50. Você não tem 35 anos, ele já tem 53. E a gente ainda precisa dele, vamos dizer assim, com a cabeça boa nas próximas 10. Eu estou dando um exemplo, para dizer que não é um motivo. São vários os fatores. Tá? A diretoria tem feito a parte dela dentro do limite que ela pode, de forma extremamente consciente e competente, do jeito que pode. Não falta nada. Não falta recursos, não tem salário atrasado, não tem bicho atrasado. Não negligenciamos quando a gente precisou ir no mercado buscar algumas peças. Podemos não ter acertado em tudo. E isso é possível. É possível não, é realidade. Não vou dizer que a gente acertou em tudo. Mas, por exemplo, da mesma forma que a gente trouxe um atleta que estava parado há um tempo e não jogou, a gente trouxe um atleta que estava parado desde dezembro, que é o Segovia, está jogando. Então, são apostas que deram certo, outras que não deram certo. Mas tentamos fazer, dentro do limite possível, o que era dentro da nossa possibilidade, que estava ao alcance do tudo. Perdemos 2 zagueiros no meio somente com a LCA, o Heron e o Alemão. Mas, de novo dizendo, eu acho que isso tudo é um somatório de fatores, é multifatorial. Temos um fator psicológico que começou a abalar e hoje para mim, está muito dentro e está visível que a gente precisa recuperar a confiança. A gente precisa olhar para frente, não dá para ficar olhando para trás, tá? Porque não dá tempo de ficar olhando para trás e se lamentar. Hoje, a torcida do CRB, a imprensa, a diretoria e os jogadores têm que se unir para que a gente olhe para frente e consiga tirar o time dessa situação. Porque não tem outro jeito que não seja isso. Não tem outra fórmula
não tem fórmula mágica, nada falta. Todas as condições são dadas, o grupo nosso de diretoria está muito coeso, tá? Está muito coeso, muito junto, muito consciente das decisões todas que tomamos. Saiu o Thiago Paes, que foi um cara que de fato foi uma peça importante, inclusive na montagem desse elenco tão vitorioso esse ano. São responsáveis também pelas conquistas em anos anteriores, desde o ano que eu entrei, conquistas em Copa do Brasil, conquistas em Campeonato do Nordeste também. Fizemos uma semifinal há 2 anos atrás. Então, são tricampeonatos, então não há que jogar pedra, não. Eu desejo muito que ele encontre caminho, e é um cara que certamente vai alcançar voos, ou vai alçar voos maiores em outros clubes. Mas, às vezes, o ciclo profissional dentro do clube encerra. E a gente precisa reoxigenar com um pensamento diferente, reoxigenar com uma ideia diferente, tá? Buscando outras alternativas. Mas é um baita do profissional, um cara que ajudou muito o clube, e a gente deseja muito aí. Eu tenho certeza que eu já sei que vários clubes de Série A, Série B, já me consultaram, inclusive, sobre Thiago Paes. Eu acho que ele vai seguir o caminho dele aí, vitorioso, porque é um menino competente, um cara do bem. Só fez o bem, só promoveu o bem. Ô presidente, e por que ele saiu? Porque o senhor colocou ele para fora. Foi decisão dele? Acabou? Foi decisão do senhor ou foi dele? Não entendi. A decisão foi do senhor ou foi dele? Não, a decisão foi do clube. Do clube. Mas numa conversa com ele, entendendo que precisava reoxigenar e acabar o ciclo, tá? Porque esse ciclo, entendemos que a gente precisava dar uma nova oxigenação dentro do clube. Você sabe, inclusive, da imprensa, que eu sou um cara muito conservador. Eu mantive um treinador como o Daniel Paulista, mesmo com alguns insucessos. E numa entrevista com vocês aqui, inclusive, eu falei que eu tenho convicção no trabalho dele e acho que a culpa não foi do treinador. A instabilidade veio de um processo multifatorial. Da mesma forma que a gente teve, em determinado momento, encerrar o ciclo do Daniel e reoxigenar, o caso do Thiago Paes foi idêntico. Então, seguimos aí agora, hoje, batalhando atrás de um novo diretor de futebol, e aí a gente, como não tem janela no momento, não existe janela para contratação, a gente tem tempo suficiente para fazer uma boa escolha e não errar, tá? Então não adianta eu hoje chegar no mercado e dizer, vou procurar qualquer um, vou trazer qualquer um para poder satisfazer a A ou a B ou a C. Não, de forma nenhuma. Então a gente hoje está tendo esse tipo necessário de entender o momento, que não é um momento de contratação de forma alguma, é um momento que nem dá para reformular. A gente tem 2 meses e meio de campeonato, onde a gente vai com esse grupo juntinho até o fim. Então, o trabalho mais intenso do diretor de futebol, ele ocorre nas mudanças, ele ocorre na montagem, na análise. Bom, mas estamos dentro do ser virado, eu estou muito mais presente, Tomás está presente, Felipe Pará, Eduardo Marinho, Carlos Rubens. A gente tem mergulhado para suprir, vamos dizer assim, essa vacância, essa saída do Thiago. E eu tenho certeza que, com a conversa que a gente tem tido com o Hélio dos Anjos, inclusive com o Modo, com o Hélio, ele está dando um choque imenso de trabalho, tá? Um choque imenso na gestão. Eu tenho para mim que a gente vai começar a dar essa volta por cima a partir de domingo, Pita. Ô presidente, o senhor, na hora que vai dormir, assim, né? O senhor está dormindo nesses últimos dias? Muito pouco. Muito pouco, eu imagino. Presidente, o senhor acha que um time que jogou 28 partidas, venceu 6 jogos, faltando 10 partidas, esse time consegue reverter isso? Consegue vencer 6 jogos em 10 jogos que lhe restam? Eu poderia fazer a pergunta inversa para você. Eu poderia chegar para você para perguntar o seguinte: Pita, a gente há 12 jogos atrás, eu poderia chegar para você para dizer, amigos, um time que foi vice-campeão do Nordeste, um time que foi para as oitavas de final da Copa do Brasil, foi tricampeão lá do ano, eu acho que a gente vai passar 12 partidas sem ganhar, e você iria dizer, não acho. É difícil, ninguém imaginaria. A bola tem que começar a entrar, certo? A gente teve um jogo aí contra a Ponte Preta, aos 48 do segundo tempo, uma bola sobrou, o Corinthians cruzou, sobrou para o Anselmo Ramon,
que o Samuel Moura já tem feito 200 gols iguais a ele. E ele perdeu. A gente teve uma bola contra o Botafogo, já no finalzinho também, onde o Léo Cruz e o Anselmo, ele mergulha de carrinho ali, bateu no joelho do goleiro e a bola não entrou. Mas olha, a gente não chutou a cruz não, bom. A bola nossa tem que entrar. E eu tenho certeza que não merecíamos ter perdido do Avaí, não merecíamos ter perdido do Vila Nova, mas perdemos. A sequência é muito ruim e talvez ninguém acreditasse que a gente ia passar uma sequência tão ruim dessa sem vitória. Isso então, da mesma forma que seria o improvável não ter essa sequência de derrotas ou insucessos, eu tenho que dizer a você que é possível sim, até porque nessa sequência de jogos tem muitos confrontos diretos. A gente joga com o Ituano, a gente joga com o Guarani, a gente joga com o Brusque, com o Paysandu. Esses são jogos aí de 6 pontos. Jogamos contra a Ponte Preta, que não deveríamos e não poderíamos ter perdido, mas perdemos. E a gente não pode olhar para o retrovisor. Mas dessa fita eu quero dizer uma coisa a você. Eu não estou dormindo, estou extremamente triste, preocupado, mas eu não consigo jogar, porque eu não jogo bola. A única coisa que a gente faz é dar condição. E aí sim, a consciência nossa está extremamente tranquila. E isso me faz ainda dormir um pouco. Dormir porque eu tenho a consciência tranquila de que o melhor a gente ofertou para o clube. E o melhor a gente fez. Mas a bola tem que entrar. E no dia que você tiver 20 clubes numa Série A ou Série B, todos sábios, todos com gestão muito boa, inevitavelmente 4 clubes irão cair, 4 clubes irão subir e apenas um vai ser campeão. Isso faz parte do futebol. Então, infelizmente, todos que estão lá de fora não entendem o que está acontecendo com o CRB. Inclusive, quando a gente vai em reunião de liga, quando vai em reunião, o que está acontecendo? Porque todo mundo dava o CRB como um dos candidatos ao acesso, pelo elenco montado. E não foi o que aconteceu. Ô presidente, o senhor está lá todo dia. O que é que os jogadores passam assim para o senhor, para a diretoria do CRB? O que é que eles falam? Porque, como o senhor disse, como eu digo aqui, como os meninos falam aqui, a Rosane também, o Bruno, o PV, o Júlio. Como é que pode um time que fez uma campanha exuberante, né, no primeiro semestre, cair tanto de produção como caiu o CRB? O que é que os jogadores passam assim para o senhor? O que é que eles falam aí para a diretoria do CRB? O César, eu vou dizer, ninguém consegue ter uma resposta única. E está tudo ligado assim, a um multifatorial muito grande. Não tem um motivo único. Não há um motivo. Porque se tivesse um motivo, César, era fácil. A gente apertava o botão e resolvia o problema. Mas, por exemplo, você ter os jogadores, o cansaço da sequência, é um dos motivos? É um dos motivos. O banco do reserva que não funcionou é um motivo, eu acho que é. É um motivo. Porque o time titular do CRB é muito bom, mas quando ele precisa do banco, dificilmente esse banco resolveu na temporada toda. Eu posso até dizer. Eu vou dizendo mais dentro da linha de aprendizado. Desde o início do ano, o próprio Daniel Paulista nunca quis um grupo grande. Ele sempre optou por um grupo qualificado e pequeno. Então, esse talvez tenha sido uma das grandes lições que nós tomamos. Ampliar mais a nossa base de banco para suportar uma carga de jogos maior. Porque eu acho que, de fato, você ter, olhando para trás, para você olhar na sequência, vou dar um exemplo para você. A maior sequência de jogo na carreira do GG foi esse. Faltando ainda 10 jogos para terminar. A maior sequência de jogos na carreira dele. Então, de fato, os jogadores pesou. E o próprio Daniel, vamos dizer, não ter feito um rodízio, ter colocado realmente outros para jogar, para poder descansar em momentos oportunos, eu acho que isso também pesou. Ele poderia, não estou dizendo trocar o time todo, mas jogo A ou B ou C, ele entrava com um, outro entrava com outro, fazer um rodízio. Faltou isso também. Tá? Mas não tem um motivo único. Não tem. Mas hoje eu quero dizer a você, hoje o time está abalado psicologicamente. Hoje a gente vê os semblantes dos jogadores, é uma preocupação imensa. E cabe a gente, sabe, César, nesse momento, ao invés de jogar pedra, que nós vamos dizer, não, estou falando nós, de
torcedores... Não, porque a gente está aqui todo assustado, porque a gente não esperava nunca que isso fosse acontecer. Né? Com esse time aí. Impressionante. De repente o tempo foi passando, 10, 6, 8, 10, 12 jogos, 13, que coisa, rapaz. Inacreditável. Inacreditável, é verdade. É inacreditável, eu vou dizer, isso nos entristece muito, porque a gente fez tudo que manda o figurino, a gente fez tudo como manda, a sequência, escolha de jogadores, treinamento, não falta nada. Dentro do CT não falta nada. O presidente, aproveitando, porque esse ensejo, a sequência negativa e a fase também gera muita informação. Eu acho que é importante também o seu esclarecimento. É porque eu ouvi muito de uma possível também quebra dentro do CRB entre diretoria executiva e conselho e entre gestão. Existiu isso hoje? Como é que está esse ambiente interno do CRB? Nada, de forma nenhuma, muito pelo contrário. A gente tem todo o apoio, inclusive, do conselho. Ontem, inclusive, fiz uma reunião, inclusive, com 15 conselheiros. Reunião até informal, muito boa, traçando, inclusive, planos, estratégias nessa sequência, pensando, inclusive, em 2025 também, mas nunca, muito pelo contrário, todos do conselho, todos da diretoria executiva estão fechados hoje em prol do clube. Presidente, boa noite, PV aqui. O senhor falou da situação da convicção no trabalho, naquele momento, da manutenção do Daniel Paulista, mas 2 jogos depois ele caiu. Queria que o senhor explicasse pra gente como é que surgiu a contratação do Bruno Pivetti e por que durou tão pouco a passagem dele. Porque entre a sua entrevista aqui, naquele momento em que o Daniel foi bancado, e a saída do Bruno Pivetti, foram 5 jogos cruciais para o Clube de Regatas Brasil, que só depois veio o Hélio dos Anjos. Queria que você contextualizasse isso e falasse sobre a chegada e a saída do Bruno Pivetti, por favor. Primeiro, você está certo aí, quando a gente conversou, inclusive, numa entrevista aí, a gente tinha o jogo do 2 jogos ainda com o Daniel Paulista, e eu tinha convicção e ainda tenho convicção que o Daniel Paulista fez um baita de um trabalho conosco. O próprio Daniel Paulista foi que obteve o melhor dos atletas, levando a gente a uma final, aliás, do Nordestão. Então, era esse mesmo treinamento que poderia ser conhecido também, que poderia realmente nos tirar. Sempre tive essa convicção, eu tenho certeza que vocês também tinham essa convicção também. Mas a bola, às vezes, ela funde. E, em passados 2 jogos, acho que a gente foi o máximo que podia para manter Daniel, e que inclusive, que muita gente foi contra a demissão do Daniel. Muita gente foi contra a demissão do Daniel. Acho ainda que a gente errou em tirar o Daniel. Mas nós conseguimos, vamos dizer assim, ir ao limite, mas não tinha mais, era insustentável, a gente precisava dar uma sacudida. Na hora que a gente sacudiu aí, que apareceu a possibilidade do mercado abrir aí para ver quem é que tem possibilidade de ir, foi assimilando e poucos não surgiram para a gente. Trouxemos o Bruno Pivetti numa expectativa de que a gente mudasse a forma de jogar, e o Bruno não jogava da mesma forma que o Daniel, mas também em 3 jogos, ou a gente está sentindo nesse momento, ou ele esperar mais 25. Esperar mais 5 jogos e olhar, vamos dizer assim, a água passar embaixo da ponte sem poder mais voltar, tentamos imediatamente, pós-jogo lá contra a Ponte Preta, eu acho que foi contra a Ponte Preta, ela sentou a diretoria e vamos dizer, olha, ou a gente toma uma decisão agora, ou não dá mais tempo de fazer mais nada. Porque hoje é o último ciclo que a gente tem para dar. Quem é que a gente vale? Vamos lá, é decisões. Mas é decisões está fora do nosso alcance financeiro. E aí, tipo assim, tentou o presidente do conselho, tentou o vice-presidente, tentou os meus vice-presidentes, e o presidente do conselho também, Thiago Pai, naquele momento, e surgiu o nome do Hélio, mas era um nome quase inacessível para a gente financeiramente, mas todo mundo entendeu que o esforço, qualquer esforço no momento, para livrar o nosso direito da Série C, ele é válido. Ele é válido. Então, saímos, depois daquele jogo da Ponte Preta, e com a decisão, e com o nome de Hélio dos Anjos fechado às 3 horas da manhã. Então, 3 horas da manhã, chega Hélio dos Anjos, e realmente eu quero dizer a vocês que me surpreendeu positivamente. O Hélio dos Anjos, ele chega com
com a nova metodologia, com um cara muito experiente, um cara que chacoalhou, apesar da cobrança dele, ele cobra muito, mas ele é amigo dos jogadores, ele chega junto dos jogadores. Então os jogadores não entendem isso como uma coisa ruim, entendem isso como uma coisa boa. Então eu tenho certeza que a escolha foi a escolha acertada, mas foi dentro do limite que a gente podia ter visto, que não tinha que fazer. Então, justamente o meu questionamento é esse, porque a linha de trabalho do Bruno Pivetti ela é muito diferente até do perfil que a diretoria trouxe sempre, se for trazer aqui o Humberto Lousa, o Daniel Paulista, do Hélio dos Anjos, que é um treinador mais experiente. Porque não dá para não citar essa breve passagem do Bruno Pivetti como uma sequência em que a diretoria do CRB parecia estar internamente em conflito com essas decisões, em termos de nomes. Tanto que quando o Hélio dos Anjos é anunciado, o Thiago Paes, logo depois, é removido do cargo, como o senhor... O PV deixou eu dizer, a gente, aos 48 minutos contra a Ponte Preta, o Anselmo Ramon teve uma chance dentro da pequena área, quase que errou. Se aquela bola tinha entrado, a gente tinha tido 3 jogos, 2 contra o Sport, um empate, uma derrota e um jogo contra a Ponte, que é uma vitória. Estaríamos, talvez, aí, com o Bruno Pivetti até hoje, talvez. Mas não foi falta de convicção. Mas não tem mais tempo para você, na altura que a gente está hoje, e competição, não dá mais para você ter, deixa ele esperar para ver, deixa eu tentar ver, não dá mais. Ou a gente tomava decisões, e as decisões são decisões, vamos dizer, mais fortes, contundentes, ou então você vai amargar uma série C, velho, tem que fazer. Agora, eu quero dizer a você que não existe angústia maior do que a nossa diretoria. Não existe hoje tristeza maior da nossa diretoria, é igual, porque nós somos torcedores. Então a gente está extremamente preocupado, chateado, ciente da responsabilidade que a gente tem de reverter essa situação. Para isso a gente precisa servir. E domingo, a gente ao invés de olhar para trás, a gente olha para frente. A gente precisa que domingo a gente olhe para ganhar do América. Porque é o que a gente precisa, a gente precisa de uma vitória. A gente precisa acabar com essa zica. Não, a gente não estou a cruz, ninguém estou a cruz. A gente precisa realmente dessa vitória. Precisa sair disso aí, eu tenho certeza que ela pode vir. E ela virá mais fácil com o apoio de vocês, com o apoio da torcida principalmente. A gente precisa do chamamento de vocês, da força que vocês têm na imprensa para trazer o torcedor. O torcedor precisa estar presente domingo conosco. É isso aqui a gente tem feito diariamente aqui. Eu tenho certeza que vai ser assim, Pita, até o final. A gente tem hoje 10 finais. Hoje a gente tem 10 finais. Foi o que eu vi hoje, inclusive, lá na conversa do treinador no início. Nós não vamos conversar sobre as 9 outras finais. Nós vamos discutir hoje aqui a próxima final do campeonato, que é domingo contra o América. E é assim, a gente está tratando desse jeito, jogo a jogo, passo a passo. E a gente conta muito com vocês, Pita, aí, para que a gente consiga sair dessa situação. Presidente, o Hélio dos Anjos é o técnico que vai encerrar a Série B com o CRB? Eu tenho certeza. Perfeito, presidente. Agradeço o bate-papo hoje conosco aqui, também importante. Eu queria só saber Sim. o seguinte, presidente, tem alguma promoção, não? Tem alguma, como é que diz? O lado financeiro para o jogador ali. Bicho? Tem um bicho, Premiação? uma premiação, isso mesmo. Tem uma premiação extra para os jogadores, o que é que foi definido ou não, é aquilo que estava programado no início da temporada até agora. Diz aí, presidente. Dentro do meio do caminho, a gente já fez um realinhamento. Já tem alguns jogos que tem um bicho especial por uma vitória. O problema é que essa vitória não tem acontecido, Pita. E eles estão tão angustiados quanto a gente. Então, não é problema de dinheiro, porque dinheiro na mesa a gente ofertou, tem premiação sim, tem condições de trabalho, não falta nada, só falta a bola entrar e a gente sair dessa situação. Se Deus quiser, vai acontecer domingo com o apoio da nossa torcida. Presidente, alguma possibilidade da arquibancada baixa abrir? Somente se você tiver uma quantidade de uma procura muito alta, porque a gente tem arquibancada alta R$10. É o menor valor possível numa Série B. Se você for para a CBF não permite nenhum jogo de Série B com nenhum setor abaixo de R$10. Abaixo de 10. É bom o senhor explicar isso, é interessante. Porque até a gente citou ontem
por que não baixar R$5? Mas não pode, Não, né? não pode. O valor mínimo é esse, 10. Está lá no regimento da competição, Série B tem valor mínimo, Série C tem valor mínimo e Série A tem valor mínimo. Então, o menor valor em qualquer setor do Rei Pelé tem que ser R$10. Então, é o que a gente colocou. Então, caso, evidentemente, tivéssemos uma procura substancial e que encha a arquibancada alta, evidentemente a gente vai abrir a marcha. Mas, se não tiver a procura suficiente, é melhor manter apenas a alta, porque pelo menos aglomera e a gente consegue juntar e assim, fazer um pouco mais de pressão do que você espalhar e ficar vários espaços abertos. É muito melhor você concentrar. Presidente, não dá para repetir a promoção do jogo passado? O sócio leva acompanhante, mulher não paga, porque o momento é de apoio total. Eu deixei toda essa programação, inclusive, com a diretoria da Vice-Presidente de Marketing. Eles estão cuidando disso, mas vamos esperar aí que com R$10 a gente consiga trazer, e não é o R$10. No momento a gente tem que olhar para o outro lado. A gente tem que olhar que o torcedor do CRB, ele precisa ajudar o clube nesse momento. E R$10 não vai fazer falta a ninguém, não. O cara tem que realmente estar presente, ajudar. Agora, a presença dele é fundamental e eu tenho certeza que a torcida do CRB vai responder, porque ela sempre responde nos momentos de grande dificuldade. A torcida do CRB sempre chega junto quando a gente precisa, e esse é o momento que a torcida responde. Eu tenho certeza que vai ser diferente. Presidente, muito obrigado pela participação aqui com a gente hoje no PFC. Uma boa noite. Boa noite a todos, bom trabalho. Presidente Mário Marroquim aqui ao vivo no Som da Pajuçara FM.